Olá, eu me chamo Simone Ayubi e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o tema liderança. O que fazer quando de repente um líder recebe uma equipe para cuidar, para liderar, né? Às vezes essa decisão parte do próprio líder, esse interesse, por vezes não, acaba sendo uma escolha da empresa, independente qual seja o motivo, e aqui não é o foco desse vídeo, a questão é que quando a gente recebe essa missão, vamos chamar assim, muitas vezes é necessário fazer algumas mudanças dentro de nós mesmos, né? Mudanças essas de pensamento, de sentimento, para que a gente possa exercer uma liderança mais altruísta, uma liderança onde as chances de conflito por questões pelas relações, né, interpessoais diminuam. E aí a gente vai estar falando, então, muitas vezes da questão comportamental, né? Então, não basta técnicas de liderança, não basta técnicas ali no próprio campo do trabalho. É preciso também o desenvolvimento das competências comportamentais. Bom, mas antes de falar mais sobre isso, eu quero compartilhar um pouquinho da minha própria história, né? Como é que eu comecei a me envolver nesse universo da liderança e efetivamente trabalhar mais até com essa temática. Durante muitos anos eu trabalhei na área de marketing e praticamente em quase todas as empresas que eu passei, eu sempre acabava me envolvendo, né, me envolvendo nas ações de marketing interno, que é uma abordagem do marketing voltada para a valorização dos colaboradores. E não na época, né? Isso até hoje, mas eu lembro que eu precisava estar muito perto da liderança. Eu precisava de alguma forma trazer os líderes para perto, vamos dizer assim, para que através da liderança a empresa também pudesse chegar mais próximo dos liderados. Então é até comum a gente atribuir ao líder, né, é como se um rótulo, como se ele fosse o publicitário dessa empresa, como se ele fosse um formador de opinião, como se ele fosse, não, de fato ele é. O líder é um formador de opinião interno, porque se ele não compra a ideia, se ele não compra uma decisão vinda da parte mais estratégica da empresa, dificilmente isso vai para frente, ou dificilmente a equipe vai ter a mesma absorção, né, daquilo que a empresa quer passar. E aí, conforme eu fui fazendo essas ações de endomarketing, trabalhando com os líderes mais de perto, eu fui percebendo, ouvindo muito eles também, a dificuldade que eles tinham justamente nessa questão do relacionamento interpessoal com a equipe. Muitas vezes eram líderes preparadíssimos tecnicamente, mas no quesito gestão de pessoas, eles muitas vezes se perdiam ali nesse processo, né? E não só na questão da gestão de pessoas, como também ao longo dessas experiências eu fui vendo que muitos deles não tinham o hábito ou um processo de olhar para si mesmos. Então, faltava esse autoconhecimento, faltava esse olhar para si e, por conta disso também, a própria gestão de pessoas acabava sofrendo outras, né, mais consequências e outras consequências. E conforme foi passando o tempo, né, quando eu decidi fazer uma transição de carreira, onde eu saí do campo do marketing e fui me envolvendo mais na área de gestão de pessoas, comecei a dar treinamentos nessa área, aí me tornei, né, professora em algumas instituições, então hoje eu ministro curso, praticamente todo mês eu tenho uma turma de liderança, seja de formação de líderes, desenvolvimento de líderes, liderança situacional, né? Durante todos esses anos eu sempre revejo
né? Parece que é como se a história se repete, né? Só mudam os personagens. Geralmente os dilemas são os mesmos, né? Como que eu faço para trazer a equipe para perto? E quando a equipe tem objetivos diferentes dos líderes e quando os valores são divergentes, o que fazer? Queixas do tipo, a equipe não me aceita como líder, como que eu faço para liderar um amigo, né, uma pessoa que não está ali, tá com dificuldade, né, em entender o meu papel dentro da empresa. Então, são alguns dos temas mais comuns que aparecem em sala de aula, e não só em sala de aula, como também, como eu falei, durante essa minha trajetória dentro aí das organizações como funcionária, né? Que hoje acabo me envolvendo nas organizações, mas muito mais para tocar ali os treinamentos e fora das empresas através dos cursos de liderança. Então, a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar, como eu dizia no começo desse vídeo, quando a gente assume, né, a função liderança, é entender que a liderança, ela não é cargo, ela não está no cargo. Liderança está no comportamento. Liderança é uma competência, é um modo de ser, é um modo de agir. E esse modo, ele vai exigir, como eu dizia, muito da gente, muitas vezes, né? Vai exigir atitudes como resiliência, paciência, tolerância à frustração, aceitação. Então, são várias questões internas que a gente tem que estar pronto para lidar. Se a gente fugir disso, se a gente fugir desse olhar para nós mesmos, né, se a gente não tiver muito disposto a se encarar, qualquer deslize ou qualquer aparente rejeição de fora, muitas vezes desestabiliza o líder. Então, é um movimento de dentro para fora. Se você assumiu agora uma posição de liderança, ou se você é um empreendedor, sua empresa está crescendo e você se vê num momento onde você tem que conduzir mais pessoas, sendo que até então você era sozinho, vamos pegar esse cenário, a primeira coisa é invista no seu autoconhecimento. A gente precisa conhecer muito bem a nós mesmos para desenvolver os recursos necessários, aprimorar os recursos necessários para só então fazer a gestão de pessoas. Liderança não é técnica, liderança é comportamento. A gente pode aprender técnicas de liderança? Pode, mas se ainda assim nós não desenvolvermos a parte comportamental, essas competências comportamentais, só a técnica não basta, só a técnica é vazia, não sustenta. Ao longo dos próximos vídeos, eu vou voltar com outros assuntos relacionados a esse universo da liderança, porque, como eu falei, toda essa minha experiência, seja dentro do mundo corporativo e como professora, me faz perceber o quanto que as pessoas estão, de um modo geral, né, precisando de uma orientação, precisando de ajuda nesse sentido. E esse é meu principal objetivo, não é trazer verdades absolutas, é trazer um pouquinho aí de reflexão, de modo que a prática da liderança seja feita de uma maneira mais humanizada e, ao mesmo tempo, focar em resultados. Bom, obrigada por me ouvir, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.